Olá, sexto ano, bem-vindos à aula de produção de textos, continuando o módulo 18, as narrativas em que quase tudo é possível, onde logo ali na abertura nós temos uma cena do filme As Aventuras de Pi. E você, teve curiosidade de assistir a esse filme? O que você achou? Nós vamos organizar tudo o que nós aprendemos na aula anterior, vamos relembrar mais algumas coisas durante essa aula, para que seja feita a prática de escrita que está proposta na página 36 e 37. Veja bem, as narrativas ficcionais são um verdadeiro país das maravilhas. Lembram-se que foi solicitado a vocês que revisitassem algumas histórias antigas que vocês já conhecem, havia algumas cenas de filme para que vocês fizessem a análise e percebessem verossimilhança, essa questão do maravilhoso. Então, há duas portas para entrar ali. Uma é a leitura dos textos literários, e por esta você já passou, você já aprendeu. Outra é a que você cruza toda vez que escreve o que manda a sua imaginação. Lembrando que se é uma narrativa ficcional, ela não tem compromisso com a realidade, por isso que a gente pode dar asas à imaginação. Retome a personagem extraordinária que criou e descreveu na tarefa 1. Veja bem, você teria que descrever um personagem extraordinário. E descrição é fazer o quê? Quando eu descrevo algo, eu digo como é, pensando que a pessoa que está lendo não está conseguindo ter a visão daquilo que você tem na sua imaginação. Então, se você tem que traduzir tudo isso em palavras, você faz uma descrição. Quando nós assistimos a um filme, eles capricham na maquiagem, nas cenas, usando muita tecnologia para que a gente perceba as características daquele personagem que na vida real não existe, mas a gente tem a capacidade de ver, de sentir as emoções através do que a gente vê na tela. Agora, quando você está escrevendo uma história, é através do que você escreveu que as pessoas vão sentir aquilo que você deseja que elas sintam e imaginem aquilo que você deseja, escolhendo corretamente as palavras que você vai usar, para quem você está escrevendo, conseguindo descrever muito bem os lugares, as sensações. Então, vai de planejamento, de organização de texto, já que a gente já aprendeu que falar é diferente de escrever. Na fala, você pode acompanhar as expressões faciais que são feitas, a entonação da voz, os gestos. Já na escrita, as pessoas têm que perceber tudo isso através dos recursos linguísticos que você utiliza, que são os sinais de pontuação, às vezes escrever uma palavra toda em caixa alta, com letra de forma, utilizar sinais de exclamação, interrogação para enfatizar algo que você queira. Enfim, nós estamos fazendo o treinamento desse momento da escrita, de como é que você organiza essas questões todas e traz para a pessoa esse sentimento ficcional, imaginário, com descrições bem feitas, e isso você vai colocar agora na sua prática de escrita. Você tem que seguir as etapas para poder escrever seu texto. As etapas, elas não são colocadas aqui para te amarrar no texto e para você tirar uma boa nota com a professora. Isso daqui, esse trabalho de etapas, de começar a fazer o rascunho, depois revisão do texto para depois fazer a sua versão final, é para que você aprenda automaticamente já ir organizando a sua mente, as suas ideias e que você consiga colocá-las no papel. É diferente de começar a vir ideia e você sair escrevendo aleatório. Por quê? Se você não tiver com tudo isso organizado na forma escrita, o seu interlocutor, para quem você está escrevendo, dificilmente conseguirá entender, porque ele não sabe o que se passa na cabeça de quem escreveu. Então, por isso que a escrita demanda a gente ter uma adequação ao gênero que nós estamos trabalhando. Então, planejamento.
Você escreverá em terceira pessoa. O que é terceira pessoa? É quando o narrador, quem está contando a história, não participa da história. Ele sabe tudo o que acontece, mas ele não é um dos personagens. O que é para você anotar no seu caderno? No caderno. Onde vai acontecer a sua história? É importante que aconteça em algum lugar. Além da personagem que você já criou na atividade anterior que eu pedi, quais vão ser as outras personagens da história? Lembre-se, quem vai ler o seu texto não sabe o que você pensou, então você terá que descrever esses personagens. E esses personagens têm que ter uma função. Não adianta você escrever, pensar num personagem bem interessante, mas depois ele não tem nada para fazer na história. Bom, fez o planejamento, você tem que criar uma história que não tenha muitas personagens. Por quê? Se você criar muitos personagens interessantes, a sua história vai ter que ficar cada vez maior para dar conta de tudo que precisa acontecer. Primeira versão. Você deve criar uma narrativa ficcional, pensar num personagem extraordinário, mas tudo isso tem que ser verossímil. Na verossimilhança interna, o seu personagem, aquele que você descreveu, que faz parte da imaginação, pode haver a verossimilhança interna, ou seja, essa convivência, como havia lá nas aventuras de Pi, foi possível pela forma com que eles foram conduzindo a história. Então a gente percebeu que da forma que eles fizeram, daria pra gente acreditar na possibilidade de um tigre junto com um ser humano. Isso é verossimilhança interna. Na vida real é difícil de acontecer, mas a história foi tão bem conduzida e amarrada que a gente se aventura e começa a imaginar como se fosse possível. Isso é verossimilhança interna. Você fará a sua primeira versão no seu caderno e a orientação que nós temos na página 36 é de que você escreva isso assim, corrido mesmo. Vai soltando a sua imaginação, essa história você vai tentando colocar começo, meio e fim, sem voltar muito atrás, para você poder soltar mesmo a sua imaginação. Eu oriento que você retome o vídeo anterior para relembrar alguns conceitos, se ficaram aí para trás. Se houver algum problema na hora de fazer a redação, não compreender, faça a anotação juntamente na plataforma para que a professora entenda qual é a linha de raciocínio que você teve dificuldade. E na página 37 você vai ter a revisão do texto a ser feita. Então vamos lá, a primeira parte é você fazer a história no seu caderno, soltando a imaginação, lembrando de verossimilhança, da narrativa ficcional, descrevendo seu personagem. A história acontece em algum lugar, em algum tempo, você precisa conduzir a história, mostrando aonde ela aconteceu, quando aconteceu, quem são os personagens. Precisa haver um desenvolvimento dessa história, algumas coisas precisam acontecer para essa história ser interessante, até finalmente concluir o seu texto. Então, ele precisa ter essa organização de ideias para que outra pessoa que não tiveram acesso à sua imaginação consigam entender o que a sua história e se interessar por ela. Bom, fez tudo isso no caderno, você vai pegar a sua apostila e vai fazer a revisão. Você vai lendo e observando se você fez tudo isso no seu rascunho. Então, toda vez que você perceber que você fez aquela etapa, você coloca um sinal de positivo, de mais. Se você perceber que é algo que precisa melhorar, que você vai precisar rever no texto, coloca aí um tracinho ou coloca um X para você saber que vai precisar retomar essa questão em algum momento. E aí você vai fazendo marcações no seu texto. Pega um lápis colorido, uma canetinha e vai marcando os pontos que você precisa reorganizar. Então, olha lá, toda vez que você vai fazer uma produção de texto, rascunho, revisão, para em seguida fazer a versão final. A versão final é quando você já está satisfeito que você seguiu todas as etapas. Então, ó, na página 37, você vai reler seu texto. O texto realmente é uma narração? É um narrador que conta a história em algum tempo, em algum lugar? Fez tudo isso? Ok. Não fez? Dá uma olhada em que lugar que você tem que colocar isso no seu texto, faz a anotação. Preste atenção ao narrador do texto.
foi escrito em terceira pessoa, ele conta, mas não participa, o narrador é o mesmo, do começo até o fim da história, então você vai precisar ter um olhar crítico para o seu próprio texto. O primeiro avaliador do seu texto é você mesmo. Alguma descrição, ainda que mínima, porque se você não descrever, as pessoas não vão conseguir imaginar, você precisa contar como são as coisas, né? Onde ocorrem os fatos? A história está completa, tem começo, meio e fim. O final da história, como ficou? Tem a ver com tudo que você veio contando ou de repente aconteceu alguma coisa sem pé nem cabeça e você terminou a história no meio? Tem diálogos entre personagens? Você usou os sinais de pontuação corretamente? Tem letra maiúscula no início das frases? Tem ponto final, interrogação, exclamação? As palavras estão grafadas corretamente? Não precisa rever nada em relação a isso? E o título, tá adequado? Então, você vai analisar tudo isso, você vai avaliar seu texto, vai mexer lá no seu rascunho e, finalmente, você vai colocar na plataforma a versão final para que a professora possa analisar e te dar uma devolutiva sobre aquilo que pode ser melhorado. Nós podemos melhorar nossos textos a vida toda. A gente sempre aprende algo novo. Então, o meu papel aqui é te ajudar a melhorar a sua técnica cada vez mais, que você consiga fluir as suas ideias e trazê-las por escrito, refinando a técnica da norma padrão. Tá certo? Eu estou aguardando a sua imaginação, a sua organização, colocar em prática tudo que nós vimos até agora e passar a versão final para mim na plataforma.